Bom dia, bom dia. Boa segunda-feira. Mais um dia de jejum, de oração. Mais um dia que nós estamos aqui unidas no mesmo propósito. E como que tem sido maravilhoso, né? Esses dias, para aquelas que têm participado. Realmente o Senhor, o que a gente tem visto, né? O que a gente tem vivido aqui, né? Esses dias. Eu tenho recebido tantos testemunhos desses dias de jejum, de oração. Realmente, quando nós temos compromisso com Deus, né? Ele tem compromisso conosco. Essa é a realidade. Aquele que busca, encontra. Aquele que procura, encontra. Somente aquele que procura, né? Tantas parábolas na Bíblia, e tem uma parábola que ela me chama muita atenção, que é a parábola do amigo importuno, né? Que ele chega lá numa hora à meia-noite para pedir pão ao amigo, né? E Jesus usa essa parábola para falar que nós temos que ser como esse amigo importuno, de pedir sempre. E nós estamos aqui pedindo ao Senhor, nós estamos aqui pedindo Ele, nós estamos aos pés dele. E é isso, né? Que o Senhor deseja, esse amigo importuno. Essa parábola fala muito conosco, né? Batei na porta e abri-se-vos-á. Então significa que nós somos filhos de um Deus que tem condição. Se me buscardes, comereis o melhor dessa terra. Tudo tem uma condicional, né? Bom dia, bom dia, bom dia para aquelas que estão entrando. Então nós servimos sim a um Deus que existe uma condicional. Aqueles que buscam, é esses que encontram. Amém, Viviane? Bom dia. Como que chama seu esposo? Bom dia, bom dia. Bom dia a todas que estão entrando. Né? 8h36, vamos lá. João 8, Viviane está aqui todos os dias conosco, né, Viviane? Todos os dias. Eu tenho certeza que a sua vida não é mais a mesma, porque a minha não é. João 8:36. Nessa jornada de jejum, de oração, que a gente tem percebido nesse mundo, como que é difícil a gente manter um resultado. Hoje se fala-se tanto de resultado, não é verdade? Quando você faz uma reeducação alimentar, você consegue atingir o seu objetivo. Como que é difícil? O mais difícil é manter. Você sabia que a porcentagem de pessoas que compram esses cursos pela internet, a porcentagem é mínima daquelas pessoas que compram e que realmente fazem o curso completo? Numa sala de universidade, quando a gente começa no primeiro período, aquela sala está lotada de alunos, mas são poucas pessoas que terminam todos os anos e que chegam ali para completar a universidade. Porque as pessoas, é difícil manter algo, é difícil a manutenção de manter aquilo que você adquiriu, que você procurou, por exemplo, né? Você conquista as coisas e aí de repente você não consegue manter mais. A gente consegue, até conseguimos começar. Você tá no relacionamento e você quer restaurar o relacionamento com o filho, quer restaurar o relacionamento com a esposa, mas como que é difícil manter aquilo? A gente até levanta pela manhã e fala assim, eu vou, né, fazer o que eu propus em fazer, eu vou andar de bicicleta todos os dias, eu vou ser uma pessoa mais
dócil, eu vou ser uma pessoa que controla, que tem o controle das emoções, que tem o domínio próprio. A gente começa, mas como que é difícil manter? Vai passando os dias, vai passando os anos, a gente simplesmente esquece do compromisso que nós fizemos, porque nós temos essa tendência. E a gente tem esses dias feito esses dias de jejum. E são tantos compromissos que nós firmamos com o Senhor nesses dias, não foi? Tantas coisas mudaram em nós, tantas coisas mudaram na nossa vida, no nosso pensamento, até mesmo nos nossos relacionamentos em casa, na nossa postura diante dos problemas, diante das circunstâncias. Quantas palavras encorajadoras o Espírito Santo compartilhou conosco esses dias. Mas conseguiremos manter durante todo o ano? Quantas mães começam a ler a Bíblia? Eu vou ler a Bíblia toda esse ano. Eu vou ter o compromisso de ler não sei quantos livros por mês. Mas chega fevereiro, março, nós já estamos esquecendo do compromisso que nós fizemos. E quando a gente olha no Antigo Testamento, né, quando a gente olha esse Deus, ele sempre lembrava o povo do compromisso que eles fizeram. Porque Deus é esse Deus que faz o compromisso conosco, que cumpre. Em toda palavra, em toda a Bíblia, os compromissos, ele fala assim, lembra-te da aliança. Deus sempre lembra da aliança. Hoje em dia nós não lembramos mais, a gente casa, né? Eu tenho 32 anos de casada. Eu falei assim, gente, a coisa que é mais linda, eu sempre falo, né? A gente é cheio de defeitos, meu marido, a gente é cheio de defeitos, mas eu falo assim, o que eu mais amo, né, no meu marido, eu falo assim, é porque é na alegria, na tristeza, na doença, na fartura, a gente já passou de tudo na vida, na doença, nós passamos doença, nós passamos fartura, muita escassez, quantas coisas nós passamos, mas Irene, você sim, você firma compromissos. E pessoas que firmam compromissos, pessoas que cumprem compromissos, elas têm a bênção de Deus, a obediência, ela traz bênção para as nossas vidas. Hoje nós estamos no 10º dia de jejum e muitas aqui começaram e nós estamos no 10º dia. Mas eu vou falar com você. O que vai nos fazer, eu quero falar uma palavra hoje, é isso, mantendo o avanço. A gente vai jejuar para a gente manter aquilo que a gente iniciou. Tudo aquilo que é bom nas nossas vidas, tudo aquilo que é agradável, se você firmou um compromisso esse ano de você, né, ser uma pessoa melhor, de você ser uma esposa melhor, de você ser uma mãe melhor, de você ter mais fé diante das circunstâncias, né? Nós vamos conseguir cumprir, mantendo o avanço, mantendo a unção de Deus sobre nós. Como que é difícil manter. Às vezes a manutenção é muito mais difícil do que até o primeiro passo para a gente obter aquilo que nós desejamos. E isso é comprovado. Isso é comprovado. Pela psicologia isso é comprovado. Mas nós hoje, nós vamos jejuar para a gente manter os avanços espirituais. Quantas pessoas, né? Quantas pessoas iniciam o ano muito bem, mas chegam no meio do ano já cansadas, sobrecarregadas, ou até mesmo a gente não consegue manter um compromisso que nós firmamos pela manhã. Pela manhã, às vezes a gente faz um compromisso, a gente, né, inicia algo pela manhã, mas à tarde nós já esquecemos daquele compromisso porque nós não temos domínio próprio. E nós vamos orar por isso, nós vamos jejuar por isso hoje. João capítulo 8, versículo 36, diz assim, João capítulo 8, versículo 36. 8:36. Eu vou colocar aqui para a gente ler. 8:36 diz assim:
Vamos começar lendo do 34, porque é poderoso demais essa leitura. Jesus respondeu: são escravos do pecado todos vocês, e os escravos não têm direitos permanentes com a família, mas o filho tem todos os direitos para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de verdade. Sim, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, e apesar disso, alguns estão querendo matar-me porque a minha palavra não acha lugar dentro do coração de vocês. Eu estou dizendo o que vi quando estava com o Pai, mas vocês estão seguindo a orientação do Pai de vocês. Vocês serão livres quando o Filho vos libertar. E muitas vezes, qual que é a verdadeira liberdade? A verdadeira liberdade quando nós não somos escravos das nossas emoções e das nossas atitudes. Quando a gente consegue colocar... Eu fiquei pensando essa semana, eu falei assim, verdadeiramente livre é aquele que tem a disciplina na vida dele, o domínio próprio, que não é dominado pelas emoções. Essa é uma pessoa verdadeiramente livre. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Livre para fazer escolhas. Quando você tem uma compulsão alimentar, você é preso nela e você não é livre. Quando você consegue ter domínio sobre a comida, domínio sobre a sua boca, você é verdadeiramente livre. Quando você não consegue manter um relacionamento, você está conversando com o filho e você perde a paciência, você começa a gritar, você perdeu o seu domínio, você não é livre, você é escravo da ira. Você não consegue se dominar. Mas quando você consegue dominar, quando você tem domínio próprio, para você manter aquele relacionamento saudável, você é verdadeiramente livre. Você não é escravo das suas emoções, você não é escrava das suas emoções, você não é escrava dos seus pensamentos. Quando você consegue dominar os seus pensamentos, aquilo que você pensa, a palavra diz aquilo que o homem pensa, ele é. Quando você consegue dominar os seus pensamentos, você é uma pessoa verdadeiramente livre. Quantas vezes em nossas vidas nós somos escravos dos nossos pensamentos? A gente começa aqui no jejum, tá tudo bem, né? E a gente sai daqui encorajada, nós saímos daqui com o nosso coração renovado, mas chega ali no meio do dia, Satanás lança um dardo, lança um pensamento de destruição e nós não conseguimos manter o compromisso do domínio próprio, o compromisso da fé, da esperança, e aí você se torna escrava daquele pensamento e você não é verdadeiramente livre. Se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E eu quero, através desse dia de jejum, desses dias, de todos esses dias, que nós possamos ser livres durante todos os dias que virão na nossa vida, em todas as áreas, nos relacionamentos, na nossa saúde física, mental, nos avanços que nós conseguimos chegar até aqui. Eu tenho certeza que você não é mais a mesma desde quando você começou esse jejum. Os avanços que você tem feito, tanto nos seus relacionamentos com os seus filhos, nos relacionamentos com os cônjuges, no relacionamento, nas suas conquistas, nas suas pequenas conquistas, nos seus pequenos passos, nos seus pequenos avanços e nos grandes, porque tem pessoas que conseguiram grandes avanços nesses dias. E nós, em nome de Jesus, vamos jejuar hoje para que nós possamos manter os nossos avanços, que nós possamos manter a unção de Deus em nós o tempo todo e durante todos os dias que virão à nossa frente. Tempos de jejum e oração são partes importantes da vida de um cristão, especialmente para aqueles que estão envolvidos, que querem buscar a Deus.
e que buscam libertação para si mesmo, para sua família. Como que esses dias de jejum têm sido importantes para nós? O jejum leva à vitória e à libertação de fortalezas das trevas, que traz maiores níveis de força e maturidade espiritual. E quando você adquire maturidade, você não fica sem ela mais, porque você cresceu. E esses dias nós crescemos no espírito. Nós crescemos, o jejum, ele nos faz crescer espiritualmente. Nós temos uma visão tão ampla do reino espiritual que a gente não tinha antes. Nós conseguimos ficar sensíveis às coisas de Deus, nós conseguimos ficar sensíveis ao sobrenatural, os nossos sensos, os nossos sentidos, a gente fica perceptível a Deus, ao sobrenatural de Deus. Então é para isso que nós estamos aqui. Eu sempre falo isso aqui. A gente olha para um filho, a gente sabe o que está acontecendo, se ele está precisando de oração, se ele está precisando de palavra, ou se ele está precisando de uma disciplina. A gente consegue perceber. O jejum, ele nos dá isso. A libertação é de Deus e faz parte da bênção de estar em aliança com Ele. Essa percepção só destrói o que é do diabo, nunca destrói o que é do Espírito Santo. Tudo que é do Espírito é de construção. O que é destruição é da parte do inferno, de Satanás. Tudo que nos mantém opressivas, tristes, ansiosas, saiba que é Satanás. A gente sabe, nós sabemos. E o jejum, ele nos deixa com essa percepção. Olha, isso é do inimigo, isso aqui não entra na minha casa. O jejum, ele nos dá isso. Visto que a libertação, esse avanço que nós conseguimos é obra do Espírito Santo, ela edifica os santos da igreja, que somos nós. Derruba as fortalezas do inimigo e edifica a obra de Deus. Gente, é isso que a comunhão com Deus faz, é isso que o jejum faz. Por isso que é o 2º ano consecutivo que nós estamos fazendo jejum no início de 12 dias e depois todas as segundas-feiras nós vamos estar aqui em jejum e em oração. Se você não, como que eu devo jejuar, é só você participar das lives toda segunda-feira, 7 horas da manhã, você participar de 2 lives, tudo sobre jejum que está aqui no IGTV, ali tem todas as perguntas respondidas para você, como jejuar, por que jejuar, é bem livre, Deus vai colocar no seu coração a maneira que você jejuar, mas o importante é, pegue esse compromisso, eu vou jejuar todas as segundas-feiras desse ano. Nós fizemos isso ano passado e assim, eu falo assim que eu só consegui chegar até aqui, nesse dia de hoje, a minha família de pé, eu falo, por causa desse jejum, porque nós passamos o ano jejuando e nós chegamos no final do ano bem, graças a Deus. Foi tudo que aconteceu aqui em casa, tantas coisas aconteceram. E eu falo assim, são livramentos enormes, gigantes, os vistos e os não vistos. Teve livramentos na sua família agora, que você não está vendo. Onde você está aí agora, tem anjos e demônios aí. O reino espiritual, ele é real. Gente, ele é real. O reino espiritual, aonde nós estamos, para tomar decisões, tem anjos e demônios, porque a palavra nos diz isso. O ladrão, ele está ao nosso derredor, procurando o tempo inteiro uma brecha para nos poder destruir. A palavra nos diz isso, mas ao nosso redor estão os anjos de Deus. Então, o tempo inteiro procurando, quando uma pessoa está procurando, ela está ali o tempo inteiro procurando um lugarzinho para poder entrar. Então, quando chega aqui em casa também, Gelda, a gente vai começar hoje, né? O meu marido, os meus filhos, todos, a gente vai jejuar e orar e ter um momento também na família pra gente jejuar e orar.
E aí vai ser todas as segundas-feiras. A gente já chega no início da semana, né? Domingo você já foi à igreja com a sua família, já recebeu a palavra. E segunda-feira é aquele dia, sabe? Que você, né, continua com essa disposição de buscar a Deus. Tá com a palavra fresquinha na cabeça que você veio da igreja. E é um ótimo dia pra gente começar a jejuar, pra gente ter aquela semana, né, com portas abertas, aquela semana assim sensível à presença de Deus. Então nós vamos manter. Hoje é dia de manutenção. E não é só no jejum, não. É em todas as áreas da sua vida. Fez um compromisso? Fez renovação esse ano? Todas as, né, a gente escreve, tem tantas pessoas. Escreve os seus alvos, escreve as suas metas, comece as suas metas. Mas esse ano nós vamos conseguir manter. Nós vamos conseguir cumprir e nós vamos conseguir manter. É a manutenção do avanço, da unção de Deus nas nossas vidas, manter todos os dias, manter compromissos, manter alianças, manter realmente alcançar e manter metas. Mais importante do que alcançar é mantê-las. A libertação nos fortalecerá, a libertação, a unção de Deus, o avanço, né, que nós conseguimos esses dias, nos fortalecerá e nos preparará para uma manifestação maior do poder de Deus. Porque Deus manifesta todos os dias, Deus manifesta ontem, Deus manifesta hoje. E o que nós desejamos na nossa vida é a manifestação do Espírito Santo. O próximo processo, após continuar o jejum, é continuar a viver uma vida a partir do lugar de liberdade que nós acabamos de adquirir. Amém? Preste atenção nisso, escreve isso se você tem uma caneta aí. Escreve, eu já falei, né? Pra gente escrever, porque a gente guarda, né? A gente guarda aquilo que nós escrevemos. Eu sempre escrevo, tá escrito aqui no computador, mas eu escrevo aqui primeiro. O jejum, então, que é o próximo passo, porque nós já estamos no 10º dia, faltam apenas 2 dias. E qual é o próximo passo? O que vai acontecer depois? O próximo processo, após o jejum, é continuar a viver a sua vida a partir do lugar de liberdade, de avanço que nós acabamos de adquirir nesses dias, porque nós adquirimos esse lugar. A gente é como uma escalada, a gente foi vindo, Deus falou conosco todos os dias, no ritmo de Deus, para a gente se ressignificar. Pegam essas lives, essas palavras, né? Volta para você ver, foi uma escala, a gente foi subir na montanha, mas aí a gente adquiriu, hoje nós chegamos naquele lugar e nós vamos manter nesse lugar. Nós vamos continuar, nós vamos viver a nossa vida a partir desse lugar. Não tem retorno. Não tem retorno. Uma das principais chaves para nos manter, para manter a nossa vida nesse lugar de liberdade, de libertação e de avanço, após um período de jejum e oração, é ativar o dom espiritual e o autocontrole. O domínio próprio. Essa que é a principal chave para a gente manter esse avanço que nós conseguimos. O domínio próprio. Gente, domínio próprio é algo poderoso demais. Essa é a chave. Essa é assim, domínio próprio para os relacionamentos, domínio próprio para tudo. Domínio próprio dos pensamentos. Pensar no que você está pensando. Domínio próprio para disciplinar o filho, para conversar o filho, para acordar pela manhã com disposição, na alimentação, em tudo. Essa é a chave para a gente manter esse avanço desses dias. Domínio próprio, autocontrole. Anota isso em todos os lugares que você puder. Para você sempre lembrar desses dias, daquilo que você adquiriu, desse lugar onde você está. Domínio próprio e autocontrole. Você aprender a se controlar, você aprender a controlar os seus pensamentos. O jejum e a oração
nos dão o discernimento e a força de que precisamos para estar vigilantes na identificação e na erradicação das áreas da nossa vida que estão fora de controle. O jejum, a oração, a comunhão com Deus e o discernimento. Como nós precisamos de discernimento nos tempos que nós estamos vivendo. Eu sempre falo de discernimento aqui. Gente, discernimento, eu já falei para vocês, discernimento e você vai conseguir, meus, em nome de Jesus. Sabe o que é discernimento? Não é você saber o que é certo e errado. Discernimento é você perceber o certo do quase certo, é você saber diferenciar o certo do quase certo. Aquilo que está quase certo, parece ser certo, mas não é. Isso é discernimento. Discernimento é muito além de você saber diferenciar o certo do errado, porque isso está nas nossas vistas, nós sabemos, mas Satanás, o inferno, os demônios agem com sutileza. Ele coloca algo, são os sofismas. Os sofismas, gente, ele coloca algo que parece bom. Quando numa traição de um casamento, a pessoa chega ali, sabe quando começa, principalmente a mulher, hoje, né, nos tempos passados, mulheres elas não traíam os maridos. Hoje o que a gente mais vê é as mulheres, né, com traição com os maridos. E o que acontece ali? Satanás coloca aquele homem bom, tudo que seu marido não tem. Tudo que seu marido não tem, ele coloca ali na pessoa, falando assim, esse aqui é melhor, esse aqui é ótimo, esse aqui vai te dar tudo que você precisa. Parece bom, a gente não consegue discernir na hora. Mas, na verdade, é um caminho de destruição. A maioria das pessoas que elas casam a segunda vez, estou falando assim de forma geral, a maioria das pessoas fala assim, quantas pessoas eu já conversei, eu já falei, e ela fala assim, como que eu queria ter voltado ali no meu primeiro casamento, porque a gente só muda de problema. Só mudamos de problema, mas Satanás fala assim, não, aqui vai ser diferente, aqui vai ser bom. Eu falo para os meus filhos, eu falo para eles, eu falo assim, filho, isso parece ser bom, mas no final é caminho de morte. No final é caminho de morte. Então o discernimento, autocontrole, disciplina são as chaves para a gente manter nesse lugar de libertação, de unção, de renovação que nós conseguimos esses dias de jejum. Para a gente conseguir manter nesse lugar. Manter. Não volte para um estilo de vida onde você é facilmente levada, desordenada, fora de controle, incontrolável, ingovernável, indisciplinada. Não volte para esse lugar em nenhuma área da sua vida. Uma mãe irritada, uma mãe que grita, uma mãe que resolve os problemas no grito e não resolve. Você sabe o que é um grito? O que é uma criança numa família hostil? Isso abala a estrutura dos pensamentos dessa criança. O que um grito faz? O que um nervosismo faz na estrutura cerebral de um ser humano? A estrutura mexe com a estrutura do cérebro daquela pessoa. Onde há gritaria, onde há confusão, a Bíblia fala sobre esses lares que há destruição, que há briga o tempo inteiro. O ser humano ele não foi feito para isso. Isso afeta os nossos neurônios, a nossa psique. Isso é comprovado, uma criança que ela cresce num ambiente hostil, a vida dela adulta é comprometida. É comprometida. Então nós vamos conseguir manter esse autocontrole. Não volte, em nome de Jesus, nós vamos
pedir ao Senhor nós estamos jejuando para isso hoje, para a gente não voltar para esse lugar de ficarmos desordenadas, indisciplinadas, incontroláveis. Em nome de Jesus, Jussiele, nós vamos conseguir chegar e ficar nesse lugar e nos manter nesse lugar. O Espírito Santo é a sua bússola, é a lupa nessa área que nós precisamos. O Espírito Santo é essa bússola que nos dá direção. O estilo de vida indisciplinado nos trará de volta para esse lugar de escravidão. Ficamos escravas de nós mesmas, das nossas ações, dos nossos pensamentos. Não há libertação e liberdade duradoura sem disciplina. Não há liberdade duradoura sem disciplina. Quando nós olhamos esse versículo, fala assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E as pessoas usam esse versículo para tantas coisas, para pecar, para não jejuar, não é nada disso. Esse versículo quer dizer que nós somos livres quando nós conseguimos dominar as nós mesmas. Como que é liberdade? Como que é livre? Essa é a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira liberdade que nós precisamos. Nós somos verdadeiramente livres quando somos pessoas disciplinadas, quando nós assumimos compromissos e cumprimos compromissos, quando nós traçamos metas, alcançamos as metas e mantemos aquela meta, aí nós somos verdadeiramente livres. Livres. Provérbios capítulo 25, versículo 28. Provérbios 25, 28. E em nome de Jesus, nós vamos conseguir manter. 25, 28 diz assim: um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades é como uma cidade com muros derrubados. Os muros significava proteção. Proteção. Os muros das cidades, naquele tempo, nos tempos bíblicos, né? Jericó, quando a gente lembra de Jericó, Jericó era protegido por um muro. E o povo de Deus, para conquistar a terra, teve que derrubar aquele muro, porque o muro significava proteção. Então, um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades é como uma cidade com seus muros derrubados. Não existe proteção naquela cidade. Não existe proteção na sua casa, mulher. Se você não controlar as suas emoções, se você não tiver o autocontrole, se você não se manter nesse lugar, a sua cidade fica desprotegida, a sua casa fica desprotegida. Nós somos colunas em Salmos. Eu fiz até uma blusa, né, com Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Eu fiz até uma blusa. Nós somos as colunas de um palácio. As mulheres, colunas de um palácio. É que dá sustentação. E aquela cidade tem muros. Você que consegue controlar as suas emoções, você é uma coluna de um palácio. A sua cidade tem muros e você protege a sua casa com essa atitude. Obrigada, Luísa, por ter colocado aí. Então, as cidades sem muros, elas ficam abertas a invasões e a ataques de forças externas, de forças demoníacas, de inimigos. Uma pessoa sem autocontrole está aberta para demônios. Isso é sério. Uma pessoa sem autocontrole, sem domínio próprio,
está aberta para demônios, está abrindo a porta para demônios, para manter a libertação, para manter o avanço, para manter essa conquista que nós conseguimos esses dias. Nós precisamos ter autocontrole. E eu vou falar as áreas que nós precisamos ter autocontrole. Vou falar aqui 6 áreas para a gente encerrar, e eu vou fazer a continuidade dessa live nos dois próximos dias para a gente manter aquilo que a gente adquiriu nesses dias. Porque a gente chegou num lugar, a gente chegou espiritualmente nesse lugar de fortaleza, mas é o que o Espírito Santo falou comigo. Mas e aí? Vai manter nesse lugar? Você vai ficar aqui? Por isso que Deus me deu essa palavra ontem. Será que nós vamos conseguir ficar aqui? Nesse lugar que nós conseguimos? E o Espírito Santo me falou, é o autocontrole, é a disciplina. Então existem 6 áreas que nós precisamos para termos autocontrole. Primeiro, nos pensamentos, Filipenses capítulo 4, versículo 8, os nossos pensamentos. Existem passos que nós temos que fazer, é como nós falamos, é estruturar para o milagre. Eu dei essa palavra esses dias aqui. Nós temos que estruturar para o milagre. Nós temos que ter uma estrutura, nós temos que fazer a nossa parte. Nós já vimos aqui que não é assim, nós fazemos a nossa parte. Nós jejuamos e Deus nos dá a bênção que nós precisamos, mas nós temos que fazer a nossa parte. Capítulo 4, versículo 8. E é um versículo clássico, mas que às vezes nós praticamos tão pouco. Temos dificuldade da prática desse versículo. Filipenses capítulo 4, versículo 8. E agora, irmãos, ao terminar essa carta, quero dizer-lhes mais uma coisa. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pensem em coisas que sejam puras, agradáveis e detenham-se das coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. É treinar os nossos pensamentos. Então, para a gente manter esse lugar de libertação, de avanço que nós conseguimos nesses dias, a primeira área que nós precisamos de manter o autocontrole são nos nossos pensamentos. A segunda área, nos nossos apetites. Sim, a mulher, ela é muito levada, nós mulheres somos muito levadas pelo nosso estômago às vezes. A gente não tem autocontrole do estômago. Isso é uma verdade. A primeira coisa que algumas mulheres fazem é abrir a geladeira e comer e se satisfazer ali no doce, no chocolate, no açúcar. Isso é sério. Isso traz pra gente, acarreta pra gente uma infinidade de coisas horríveis. Açúcar descontrola os nossos hormônios. Glúten demais nos fazem mal. Me acompanhe ali na ginecologia terapêutica, nós vamos falar mais sobre isso. Uma alimentação que a gente precisa de ter autocontrole. E a mulher, ela precisa de ter autocontrole nisso. Nós precisamos de nos controlar para a gente manter nesse lugar de avanço que nós conseguimos. Provérbios 23, versículo 2. Não exagere na comida, controle seu apetite. Se não fosse algo importante, não estava aqui na Bíblia. Se não fosse algo que é difícil para nós, que requer uma disciplina, não estava aqui. Mas a Bíblia, ela nos ensina, não exagere na comida, controle seu apetite. É muito mais além do que uma dieta. É um controle. É você não ter, é a comida não te dominar, mas você dominar. Você ser dominada por ela. Eu já tirei isso tudo da minha vida. Açúcar, farinha, leite, derivados. Eu faço uma dieta anti-inflamatória.
O emagrecimento vem como consequência boa, como um bônus. Mas você sente melhor, você pensa melhor, você age melhor, você tem clareza nos seus pensamentos. A Bíblia ensina tudo mesmo. Não exagere na comida, controle o seu apetite. Provérbios capítulo 22, eu vou passar isso tudo para vocês. Provérbios 23, versículo 2. Eu vou passar isso tudo, eu vou escrever lá eu vou colocar esse estudo aqui para vocês. Outra área que nós temos que ter autocontrole para a gente manter nesse lugar, na nossa fala. Provérbios 25, versículo 28. 25, 28. O homem que não sabe controlar suas emoções e vontades é como a cidade que tem os seus muros derrubados. Já falei sobre ele. Preste muita atenção. 4. Caráter sexual. Nossa, mas eu preciso disso? Precisa. Eu tô passando o meu estilo de vida, né? Tudo lá no meu pessoal. A ginecologia terapêutica, trazendo essa autonomia para nós, para a gente poder, sabendo que todas as nossas irregularidades ginecológicas, ela tem uma origem emocional e comportamental. Como que os nossos comportamentos nos afetam e criam em nós uma vida. Nós podemos criar a nossa vida. O nosso corpo, ele fala, o nosso sistema ginecológico, ele é atingido pelo estilo de vida, pelos nossos pensamentos, pela nossa história, sabe? Terça-feira eu vou fazer uma live 10 horas no meu pessoal, 10 horas da manhã, e nós vamos descobrir o poder que há na ciclicidade, de nós sermos cíclicas, e aí a gente vai entrando com estilo de vida, com dieta, vamos fazer, esse ano eu vou fazer, desafios para nós fazermos juntas, tantas coisas eu adquiri aqui na minha vida esse ano, quantos avanços, e eu tô, pra gente manter esses avanços. Caráter sexual, nós precisamos de manter autocontrole. Quantas mulheres, gente, hoje em dia é uma coisa, antes era só homens que tinham vício em pornografia, hoje quantas mulheres estão viciadas em pornografia? Quantas mulheres? Caráter sexual, obrigada Elizabeth por ter escrito, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, a Bíblia nos ensina sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 9, e na ginecologia terapêutica eu vou falar também muito sobre a sexualidade da mulher, como que a gente tem que ter isso de forma saudável, sabe, também, como que a gente tem que usufruir, sabe, da nossa sexualidade de uma forma, hoje em dia não se fala, tanto nisso mais dentro das igrejas, a gente só fala que a gente tem que ser submisso, que a gente não pode negar ao marido, mas a gente tem que também preocupar com o nosso corpo nessa área e saber por que eu não quero, a minha libido está baixa, os meus hormônios estão controlados, para você também usufruir disso, sabe, para não ter falta na sua casa, no seu casamento, se você tem a sua sexualidade bem resolvida, se você consegue realmente ter intimidade com seu marido de uma forma prazerosa, que você também esteja participando da relação e não só ali servindo, isso é muito importante, muito importante. A gente está ali só servindo, mas a gente está participando, isso é uma dádiva. E como que isso constrói muros para que demônios não entrem nos relacionamentos, não entrem dentro de casa? Isso constrói muros. A gente acha que, principalmente nós mães aqui, eu mal falava sobre isso, mas eu tenho que falar sobre isso, sabe por quê? Porque nós mães, mães que oram, a gente dedica muito a nossa vida para os nossos filhos, a nossa oração, o nosso pensamento, mas às vezes a gente esquece de construir esses muros, nessas pequenas, que a gente acha que são pequenas coisas, mas isso são grandes, são poderosas. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. 1 Coríntios 9, 27. Depois eu vou passar isso tudo para vocês, tá?
Eu castigo o meu corpo como um atleta faz, tratando-o com dureza, como o meu escravo. Do outro modo, eu temo que, depois de ter pregado aos outros, eu mesma seja reprovado. O corpo, as nossas sensações, nós temos que subjugar as nossas sensações. Nós temos que subjugar a nossa carne, o nosso corpo, no caráter sexual. Mas eu tenho visto também que a gente tem que escutar o que o nosso corpo está falando. Se eu não estou com vontade de ter intimidade, né? De ter um relacionamento sexual com meu marido, por quê? Eu vou, né, cuidar do meu corpo e eu vou entender o porquê, eu vou melhorar eu vou procurar um médico para eu fazer os meus hormônios. Tem uma alimentação, gente, que faz a modulação hormonal, uma alimentação natural. Eu vou estar passando para vocês lá na ginecologia terapêutica. Então, esse ano a gente vai, todas essas áreas aqui, elas nos ajudam a manter nesse lugar de libertação, de unção, de avanço que nós conseguimos. A outra área é nas emoções. Provérbios capítulo 15, versículo 13. Provérbios 15, 13. Provérbios é demais, né? Provérbios fala tanto dessas condutas, ali Provérbios foi escrito de acordo com o que o povo de Deus estava vivendo, e Provérbios foi escrito ali, observando a conduta do povo. Provérbios capítulo 15, versículo 13. Nas emoções, o coração alegre deixa o rosto mais bonito, um coração triste tira o ânimo e a disposição de enfrentar a vida. Como que uma mãe, uma mulher, quando ela acorda bem em casa, quando ela tem o rosto feliz, como que tudo muda? Como que, né, no coração, os meus filhos, no dia que eu tô ruim, eles sabem, no dia que eu tô feliz, eles sabem, e no dia que eu tô assim, mais ou menos, eles falam assim: mãe, não fica assim não, mãe. Por quê? Eu falo assim, quando eu saio às vezes em casa, eu tenho uma rotina aqui, né? O escritório do meu marido é em casa, então tá tudo aqui em casa, né? Então a gente vai fazer almoço, vai fazer alguma coisa. Então quando eu tenho que sair, eu preparo tudo de manhã. E o meu filho mais velho trabalha na empresa com meu marido, então é todo mundo aqui em casa o dia inteiro. E aí o meu filho fala assim, aí na hora que eu vou sair, eu vou para algum lugar no dia, que é raro às vezes eu sair, ele fala assim: ai mãe, eu não queria que a senhora saísse. Aí eu falo assim, falei: Deus, muito obrigada, porque realmente eu sinto, né, que eu tenho edificado a minha casa, porque meu filho, a minha presença faz falta aqui, e isso é bom. Então, eu sempre recaí na pornografia, eu era obrigada a assistir com meu ex-marido. Eu vou entrar mais nesse assunto depois, mas essa área sexual, né, na vida, nas nossas vidas, é uma área que ela é pouco falada, principalmente na vida da mãe, e é uma área que realmente derruba muros da nossa vida. Me segue lá no meu pessoal, eu vou falar muito sobre isso esse ano. Então, as emoções no temperamento. Eclesiastes, capítulo 7, esse é o último. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9. Eclesiastes 7, 9. No temperamento. Controle o seu gênio. Quem fica com raiva é insensato. É o que o Espírito Santo está nos falando. Ei, controle o seu gênio. Controle o seu gênio. Quem fica com raiva é insensato. E a Bíblia fala tanto da tola, daquela que é ao contrário de sábia, ela é tola. Então, controle o seu gênio. Reveja como você conseguiu chegar nesse lugar, porque nós conseguimos chegar. Todos os dias aqui, todas as manhãs, em jejum, você conseguiu chegar num lugar da unção de Deus.
da renovação no seu espírito. Você conseguiu. Se você fez todos os 10 dias de jejum, é impossível, porque a palavra de Deus não mente. É impossível você não ter chegado nesse lugar de renovo. Você não precisa de chegar nesse lugar de, sabe, de unção mesmo de Deus na sua vida. Mas reveja como você chegou a esse lugar e mantenha o autocontrole, a disciplina, o domínio próprio, mantendo assim a sua liberdade da escravidão. Porque todas essas áreas que eu falei aqui, se nós somos vencidas por alguma delas, nós somos escravas. Mas em nome de Jesus, foi para a liberdade que Cristo veio, para adquirir essa liberdade de você olhar, né? As pessoas acham que nós somos, nossa, você não pode fazer nada, você não pode fumar, você não pode beber, você não pode, nossa, que horrível. Mas a gente vê que a gente é verdadeiramente livre. O que o cigarro não faz, o que uma bebida não faz no ambiente, quando é descontrolado, como que essas pessoas vivem, e a gente observa a nossa vida e a gente fala, eu sou livre, eu posso dizer não. Mas muitas vezes a gente consegue, como cristãos, dizer não para um cigarro, para uma bebida, para uma, né, até mesmo para pornografia, mas a gente não consegue dizer não para uma comida. E a escravidão, ela está no mesmo nível. É porque a gente, né, mede pecado, mas pecado é pecado. A gente mede diante de Deus. Como que nós somos presas por coisas, pelas nossas emoções, pelos nossos apetites, pelo nosso falar. Mas Cristo veio para nos libertar. Então eu creio que em nome de Jesus, nós vamos conseguir manter nesse lugar de liberdade, sabe? Eu coloquei até uns stories ontem lá no meu pessoal, eu tô passando por uma transição capilar. E aí eu falei assim, gente, eu era escrava totalmente do salão em questão de pintar meu cabelo. E aí eu fui só pintando meu cabelo, pintando e ficando mais loira nesses 23 anos. E meu cabelo é dessa cor. E eu fui ficando loira. E aí eu fiquei 6 níveis de diferença do meu cabelo. 6. Então meu cabelo ficava com a raiz preta em 2 meses. E aquilo já começava a me incomodar. Aí eu chegava lá no salão, não, eu quero pintar. Ela falava, mas você tem que esperar. Não, mas você tem que pintar. Eu tenho que pintar, porque eu não aguento ficar com essa raiz assim. E aí chegava e pintava, e eu tava destruindo meu cabelo. Eu era escrava daquilo, escrava, literalmente. Não que eu tô falando, não tô endemonizando nada, tá? Eu acho lindo uma pessoa loira, eu acho lindo, sabe? Mas eu tô falando da minha posição em relação a isso. E aí eu já tava virando escrava daquilo. E aí a minha amiga, que ela é uma terapeuta capilar, ela que eu fui lá no salão dela, ela falou assim, Érica, seu cabelo tá gritando, não faça isso agora. Eu não tenho coragem, como profissional, de passar tinta no seu cabelo agora. Não tem coragem. Vamos fazer realmente um tratamento de dentro para fora. E aí eu peguei e falei, naquele dia Deus me falou, filha, liberta disso. Liberta. Aí eu peguei, pintei meu cabelo aquele dia, gente. Eu não falei para ninguém aqui em casa, não falei pro meu marido, não falei pros meus filhos, só cheguei aqui em casa com o cabelo de outra cor. E aí eu olhei e percebi, e ela falou assim, Érica, não faça escova todas as vezes que você pintar, que você lavar o cabelo. Eu falei, não, mas isso aí você já tá pedindo demais, que meu cabelo ele não tá encaracolado mais não, ele tá todo espigado. Ela falou assim, se você deixar de fazer escova todos os dias que você lavar o cabelo, o seu cabelo vai voltando à estrutura. Eu falei, gente, eu falei com ela, não acredito nisso não, ele vai voltar a ter estrutura. Ela falou, vai, ele vai voltar a ter estrutura do encaracolado. Aí eu falei, não. A primeira vez que eu lavei meu cabelo, gente, e parecia realmente uma vassoura. Eu falei, eu não vou aguentar. Literalmente eu não vou aguentar. E aí Deus foi falando comigo, é o processo. E você quer ser livre? Você quer fazer escova quando você quer? Ou você tem que ser obrigada a fazer escova? E aí eu peguei e falei assim, não, vou deixar.
e fui lavando meu cabelo, e fui fazendo tratamento, e fui... Gente, meu encaracolado tá voltando, assim, de quando eu era jovem. O meu cabelo voltou a nascer. Eu mostrei lá no meu pessoal. Eu tava com uma falha enorme aqui na entrada. Eu tava com a entrada no meu cabelo. Então foi esse ano todo libertando toxinas, ficando, sabe? E como que isso me deu uma autonomia. Eu falei, gente, eu não acredito que eu tenho que... eu não acredito que eu tenho que ir ficar assim 3 horas lá no salão. Então, são essas coisas. Nós nos tornamos escravos de coisas que não precisamos. E não tô endemonizando aqui, eu falei assim, sabe, não, eu gostava do meu cabelo loiro, mas era a minha atitude em relação àquilo, eu não conseguia ficar 3 meses, eu começava a raiz e a minha raiz já estava gritando, muito obrigada pelos elogios. O meu marido no início, ele falou assim, nossa, assim ele assustou. Aí quando foi ontem, outro dia, ele falou assim, linda, sem escova não fica, né? Aí ele foi assim, depois ele chegou e falou assim, nossa, mas você tá bonita com esse cabelo. E aí eu falei assim, aí quando foi ontem, ele falou comigo, ele falou assim, linda, seu cabelo tá voltando a ficar cacheado mesmo. Então, é um processo, e eu sempre falo, né, com meu marido, falei assim, ele já me viu de tantas maneiras, eu já tive muito acima do meu peso, eu já tive momentos muito difíceis, a gente tá 32 anos juntos, e isso que é manter o compromisso, né? Nós já passamos tantos momentos juntos, e aí eu falo com ele, eu até escrevo pra ele às vezes, eu falo assim, loira, morena, gordinha, magrinha, doente, saudável, nós mantemos a aliança, sabe? E não é fácil a gente manter, não é fácil, meu marido já passamos por tantas coisas, eu lembro que o meu filho, ele chegou perto de mim um dia, o meu mais velho, ele chegou perto de mim e falou assim, o que eu mais admiro em vocês é o compromisso que vocês têm com a aliança. A gente não vive, né, de mil amores, meu marido é totalmente diferente de mim. Ele é colérico, eu sou melancólica. Só isso você já vê, né? Se você estudar um pouquinho sobre os temperamentos, você vai perceber que eu e meu marido é um milagre a gente estar junto. Se é um temperamento que não consegue se dar bem, é o colérico e o melancólico. O colérico ama mandar, vive para mandar. O melancólico não gosta de ser mandado. Já viu isso? Como que a gente consegue, mas o casamento, ele é um milagre. E eu tenho observado e me feito tem anos, né, agora, que eu tenho me policiado para eu olhar as qualidades do meu marido. Falei assim, eu quero olhar as qualidades, eu quero olhar as qualidades do meu filho, eu quero olhar as qualidades, e a gente trabalhando os relacionamentos. Isso é domínio. É domínio, porque se a gente for olhar os defeitos, gente, temos demais. Eu tenho, ele tem, nós temos muitos. Mas vamos fazer isso em nome de Jesus. Eu espero que esses dias de jejum realmente tenham trazido você para esse lugar de libertação, sabe? Eu fiquei também, esse ano eu tirei o silicone e como que eu senti livre quando eu tirei? Eu fiquei com 1 ano com uma contratura enorme, tive a doença do silicone e quando eu acordei eu falei, Deus, que liberdade que eu tô. Como que, nossa, meu Deus, foi uma liberdade. Esse ano eu consegui fazer jejum intermitente e eu consegui dominar sobre a comida. Isso é possível para você. Uma disciplina, sabe? E a gente consegue. É um jejum. Eu vou passar isso na ginecologia terapêutica também. Jejum intermitente de médicos, né, que eu consultei, de médicos que eu sigo na internet. Às vezes não precisa, essas consultas desses médicos são caras mesmo, mas eles dão também muitos conteúdos aí a gente fica aí nos conteúdos. Eu vou dar essa semana lá no meu pessoal uma lista de médicos, né, para você seguir. E tô ali na ginecologia terapêutica para poder abençoar a sua vida. Esse projeto da ginecologia terapêutica também foi um avanço. Eu falei assim, como passar tudo aquilo que eu tenho aprendido? Como passar? Eu entrei
terapia comportamental já, para fazer curso de novo, tão diferente do que é a minha formação acadêmica. A minha formação acadêmica é administração de empresa. Eu trabalhei a vida inteira no mercado financeiro. E eu falei, nossa, eu vou entrar de novo para eu poder fazer isso, para poder fazer terapia comportamental. Gente, mas foi assim um ano de estudo, de mergulhar, e como que foi um avanço para mim, e eu mudasse o meu perfil ali e tá recebendo tantos testemunhos de apenas uma semana, né, que eu tenho colocado ali, e tantas coisas Deus vai fazer aqui no Mães que Oram. Sabe, entraram pessoas novas na administração, nós vamos começar assim, novos projetos em fevereiro, e foi um avanço. A gente ter perdido a nossa conta, né, com mais de 145 mil mães que tinha ali, a gente começar um trabalho de novo, a gente começar tudo de novo, foi um esforço para mim. Eu estava pensando só em começar com os grupos mesmo, que aí eu falei assim, gente, vou começar tudo de novo nas redes sociais, mas Deus tem enviado pessoas, testemunhos maravilhosos, e estamos aqui novamente para construir isso aqui juntas de novo, né? E das redes sociais. Então nós vamos começar com os cultos no Zoom também, que vai ser assim, uma vez por mês nós vamos estar ali na sala do Zoom juntas, recebendo uma palavra de Deus, orando juntas, fazendo assim uma grande rede de oração. Há um poder quando a gente une os nossos, sabe, as nossas orações no mesmo lugar, para atingir os lares, para atingir os filhos, para atingir as casas. Há um poder quando a gente está junto, é diferente. É diferente quando a gente faz uma live e a gente está junto aqui, orando uma pelas outras. Amém? Eu agradeço a Deus por vocês na minha vida, pelo Ministério Mães que Oram. Tem a Simone, que é líder aqui, tem a Dulce, tem a Jojo. São tantas pessoas, tem a Irene que sempre entra, Neuza, são tantas aqui. E a gente tem feito esse ministério juntas, temos influenciado outras mães. Quantas mães, eu escutei o testemunho, eu vou chamar essa mãe para ela poder contar o testemunho dela, do Mães que Oram na vida dela. Gente, eu chorei tanto quando ela me contou, sabe? Eu falei assim, a gente não imagina aonde a palavra de Deus está chegando e está transformando vidas e está trazendo esse senso de responsabilidade que é ser mãe. Ser mãe à maneira de Deus é muito difícil. A gente lutar contra uma cultura, e essa cultura que está agora. Eu tentei recuperar a conta, eu até procurei 2 pessoas, e teve a última pessoa que eu procurei, ela até me devolveu o dinheiro. Ela falou que da maneira que eles pegaram a minha conta, era uma maneira que era irreversível e que minha conta não é comercial. Então, por exemplo, a conta da Fabiola Mello, ela tem muitas pessoas que ela fazem propaganda e ela é, como é que fala? Então, querendo ou não, o Instagram traz ela traz um retorno financeiro para o Instagram. E a gente não trazia, né? Porque era muito orgânico. Eu nunca fiz uma propaganda ou algo assim no Instagram. Então ela falou para mim, pela nossa conta não ser comercial, era muito difícil de poder retornar. E aí ela foi a última tentativa. E aí depois Deus falou comigo, filha, faça de novo. Eu te dou, né? Vamos lá, de novo. Então a gente tá aqui, 1 a 1 de novo. Tem muitas pessoas ainda que não sabem que a conta foi roubada. Até essa mãe mesmo, que ela me contou o testemunho, e ela falou assim... Aí teve um dia que eu vi e falei assim, gente, cadê o Mães que Oram? Foi que aí que ela olhou que a conta tinha sido hackeada. Então é um trabalho que a gente vai fazer, né? Aqui juntas de novo, você também pode compartilhar. Eu sou muito, eu tenho que trabalhar isso em mim. Eu sou muito ruim ainda de compartilha, às vezes de postagem. Eu tenho uma vida durante o dia muito agitada, assim, porque tudo aqui é dentro da minha casa. A minha família é muito grande, né? A gente mora em 5 pessoas aqui, porque a minha mãe, eu cuido da saúde dela. Minha mãe mora comigo, tem 15 anos, tem uma saúde muito debilitada, então eu cuido dela. Cuido da casa, dos meninos, e aí eu tenho um filho de 23 anos, aí ele trabalha aqui no escritório. O meu outro filho de 13 anos quer levar na escola, trazer matemática, academia, e
tudo, né, eu né, tenho meu marido e todo mundo trabalha aqui em casa, então o almoço é para 5, então eu já vou preparando o almoço pela manhã, e a gente vai administrando tudo isso. É possível, né? É possível, Deus nos dá a graça. E tem o cachorro, né, que é o Max. Então, e a gente vai, né, vivendo. A minha casa não é muito grande, então às vezes é meio difícil eu ficar nas redes sociais ou entrar o tempo todo, mas Deus nos dá. A gente tem exatamente a vida e a estrutura que a gente precisa. A gente tem os filhos que a gente precisa, a gente tem a vida que a gente precisa de ter, o marido que a gente precisa. Eu sempre, não vou falar para vocês que sempre eu estou bem, que às vezes eu não me sinto cansada, porque isso seria mentira. Mas eu vejo que Deus, que a minha força vem de Deus, e é isso que eu posso falar para vocês, né? Conte com Deus na sua caminhada, independente do que você faça, se você trabalha fora. Houve muito tempo na minha vida, eu trabalhei fora durante 20 e tantos anos. Só tem 2 anos que eu sou dona de casa e que eu sonhava em ter esse momento. Eu não sonhava de ser assim do jeito que é, com tudo aqui dentro, né? Eu sonhava de ser uma dona de casa assim, que o marido fosse trabalhar fora, né? que eu ficasse em casa sozinha para arrumar a casa. E não foi assim, né? Eu virei dona de casa com tudo acontecendo, empresa acontecendo, com tudo acontecendo aqui dentro. Mas às vezes não é a nossa maneira, mas a maneira de Deus. E eu tenho sido assim, né? Confrontada, e Deus tem me dado graça para administrar tudo isso aqui. Amém? Vamos orar então? Contei um pouquinho da minha vida, né? Raramente eu falo alguma coisa assim do meu dia a dia, mas eu vou estar contando pra vocês, que às vezes as pessoas falam, nossa, você some, às vezes não tem jeito, né? E se um fica doente, se um tá... A gente some mesmo. Aí eu já saio daqui, já levo meu filho pra escola, já volto, aí eu já vou pensando o que eu vou fazer de almoço, aí serve almoço para 5, e aí vai. E aqui nos Estados Unidos a gente não tem ajuda, né? A gente tem a ajuda dos eletrônicos, né? Da máquina de lavar louça, a gente tem muita ajuda, sim. Né? A gente tem a ajuda das máquinas, que é lavar, secar, mas aí a gente vai. É isso mesmo. Hoje eu sou uma intercessora do grupo de mulheres, sempre falo do mês que orar. Amém, 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 amém. Deus abençoe. Então vamos... Ou se coloca isso diante de Deus, né? Pra gente... Deus sabe do que... Não são ciclos da nossa vida. Então vamos orar, né, pra gente manter nesse lugar. Pai, muito obrigada por essa manhã maravilhosa, obrigada por esses dias de jejum, obrigada por essa família, Senhor, que a gente tem aqui uma com a outra. Obrigada, Senhor Deus, porque o teu sangue nos une de tantos lugares diferentes, ó Deus. O teu sangue nos une de uma maneira tão maravilhosa, nós somos irmãs em Cristo, Senhor Deus, e nós sentimos, cada testemunho a gente sente a dor. Nós somos mães que oram a Deus e passamos tantos desafios nesse mundo da gente manter a maternidade divina, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, uma cultura totalmente contrária, Deus, à tua palavra, e cada vez mais essa cultura tem ficado distante da tua palavra, Senhor, tão distante, Pai, da tua palavra. Mas nós estamos aqui, Senhor Deus, para manter a cultura do céu na nossa casa. E às vezes isso é tão difícil. Mas nós somos daquelas, ó Deus, que nós não retrocedemos, como nós dissemos ontem. Nós não retrocedemos, porque no retrocesso o Senhor não tem prazer. E nós conseguimos avançar tanto nesses dias de jejum. Nosso espírito avançou e nós estamos nesse lugar, Senhor, de avanço, de metas, de conquistas, Senhor Deus, conquistas espirituais, conquistas, Senhor Deus, terrenas. Nós estamos nesse lugar, nós sentimos que o nosso espírito subiu, Senhor, no alto da montanha, Senhor, e eu te peço agora, nós queremos manter nesse lugar, nós queremos manter compromisso, nós queremos, Senhor Deus, em nome de Jesus, manter uma palavra. Se nós dissermos sim, sim, seja sim, se nós dissermos não, seja não. Nós queremos, Senhor Deus,
Em nome de Jesus, orar por todas essas áreas aqui que nós falamos, Pai. Como que a Tua palavra nos ensina, Deus? Queremos manter nesse lugar de autocontrole, de domínio próprio. Nesse lugar, Senhor Deus, de liberdade, Pai. De falar não para tudo aquilo que nos destrói, que nos afasta do Senhor. Nós pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dá pensamentos bons, que a nossa mente possa ser cativa à obediência do Senhor, que o Senhor possa, Senhor Deus, em nome de Jesus, nós possamos ter autocontrole sobre o nosso apetite. Senhor Deus, em nome de Jesus, quantas de nós às vezes somos descontroladas na comida e isso tem nos feito tão mal. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos esse controle pelo nosso apetite, o controle na nossa fala, o controle, Senhor Deus, no caráter sexual. Queremos manter, Senhor Deus, a nossa sexualidade, Senhor Deus, no nível saudável, no nível bom. Queremos usufruir, Senhor Deus, dos nossos maridos, Senhor Deus, na medida que o Senhor deu para nós. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, queremos controlar as nossas emoções, o nosso temperamento. Senhor Deus, que todas essas áreas agora que nós falamos aqui, Senhor Deus, nós possamos ter autocontrole para nos manter nesse lugar de unção, nesse lugar de liberdade. Obrigada, Senhor Deus, porque o Teu Filho veio, morreu na cruz para nos libertar, mas para uma liberdade verdadeira, uma liberdade constante. E nós queremos Te agradecer por isso. Em nome de Jesus, nós queremos agora, Senhor Deus, quebrar toda a intenção das trevas contra a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, queremos decretar, Pai, que com essas atitudes, com esse autocontrole, nós fechamos todas as portas, Senhor Deus, todas as brechas para demônios entrarem, ó Pai. Em nome de Jesus, eu declaro todas as portas fechadas, todas as brechas fechadas agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Renovo nos relacionamentos, constância nos relacionamentos, filhos voltando para casa, filhos pródigos, ó Pai, através do nosso autocontrole, das nossas atitudes, das nossas orações, da nossa permanência em oração, Pai, da nossa constância na oração. Eu vejo filhos, ó Deus, pródigos voltando para casa, Senhor, aleluia. Eu vejo cura, Senhor, acontecendo na família, Senhor Deus, apenas por um hábito que mudou, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça nos manter nesse lugar de liberdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe. Nós voltamos amanhã no 11º dia. Falta um dia, faltam 2 dias apenas e depois a gente vai manter nas segundas-feiras. Deus abençoe, é sempre muito bom estar aqui. E amanhã me acompanha lá no Ginecologia Terapêutica Cristã. Nós vamos aprender sobre os 3 Cs que a ginecologia vai trazer para você. Você tem que ter esses 3 Cs na sua vida. E aí amanhã você vai lá e você vai descobrir o que são esses 3 Cs. 3 Cs, para a gente manter realmente uma vida saudável, em nome de Jesus. Amanhã, 10 horas da manhã, lá no meu pessoal. E a gente, amanhã aqui, 7 horas da manhã, e eu volto agora com Bíblia todo dia. Deus abençoe, Deus abençoe. Eu amo vocês, viu?